O que é o direito? Que pergunta complicada, que pergunta complexa, que pergunta delicada, que pergunta maravilhosa que a gente vai tentar responder aqui, passeando pela história, não só das ideias, mas do nosso mundo concreto e talvez até do mundo metafísico. E vocês vão entender logo mais sobre. Meu nome é Christian Jeff, eu sou advogado, especialista em direito digital e tô aí na fase final do meu mestrado em filosofia. E no meu mestrado eu tô tentando responder que o direito também é uma prática de reconhecimento através da teoria do filósofo da filosofia política canadense Charles Taylor. Mas eu não vou falar muito de Taylor nesse vídeo, em outro eu vou sim. Aqui eu vou falar de diversos autores que se degladiaram tentando de fato entender o que é direito. Pois veja bem, se você perguntar isso para diversos advogados, eu não tô falando qualquer advogado, advogado excelente, tecnicamente fabuloso, que sabe ali manejar um processo como ninguém, vai ter dificuldade de responder. Talvez uma resposta boa que ele possa vir a dar é uma resposta que eu recebi no comecinho da minha graduação em Direito, que o direito seria o conjunto de normas emanadas, e não simplesmente escritas, porque tem norma que não é escrita, de uma autoridade competente. Resposta até que interessante, mas será que o direito é só isso? Às vezes quando eu te pergunto o que é direito, você vai pensar logo em leis, juízes, tribunal, polícia e até mesmo prisão, se for o caso. Mas não só existiram, ainda existem sociedades inteiras, extremamente complexas, funcionais, que resolvem conflitos de propriedade, de herança, de vingança, de casamento por milhares de anos sem nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar, tribunal, juiz, leis e afins. Eles não têm uma lei escrita, não tem tribunal, nem mesmo polícia, e mesmo assim tem direito. Então, ou a nossa definição de direito está errada, ou o direito é uma coisa muito mais estranha, essa palavra é fabulosa, muito mais antiga e muito mais política do que a gente aprendeu a pensar. E vamos caminhar aqui. A gente vai andar por trás de ideias de juristas, de filósofos, antropólogos, historiadores. Fui lá na Mesopotâmia e de lá eu saí, vim até para uma favela carioca na década de 70 e eu encontrei uma resposta que não é bem uma resposta. Talvez está mais perto de uma briga de mais de 2000 anos, continua acontecendo agora nos tribunais, nas universidades e, sem a gente perceber, na nossa própria vida também. Sim, a própria pergunta, o que é o direito, interfere muito na sua vida e você talvez nem tinha ideia disso. E para começar essa ideia, eu quero voltar numa cena de quase 2500 anos atrás. A gente tá lá em Tebas, uma cidade da Grécia Antiga. Essa cidade passa por uma guerra civil que tinha acabado de terminar. E dois irmãos morreram lutando nessa guerra, só que em lados opostos. Um estava defendendo a cidade e o outro estava atacando ela. E após isso, o novo rei, Creonte, decide dar um grande exemplo a todos ali. E o irmão que defendeu Tebas recebeu um funeral com honras. O outro, Polínices, não. O corpo dele ficou jogado do lado de fora dos muros, proibido de ser enterrado, por decreto de lei. Olha só, que apodreça no sol, que sirva de comida para urubu. Isso é ordem, isso é lei. E aí entra uma pessoa, talvez a mais importante de toda essa história que eu vou contar nesse vídeo. Antígona. E sabe quem ela era? Irmã desses dois que morreram. O que teve o velório digno, o que foi jogado aos urubus. E ela faz uma coisa que na época foi praticamente um ato terrorista. Ela enterrou aquele irmão que estava lá fora, proibida. Sozinha, à noite, com as próprias mãos dela. E depois disso ela é presa e foi levada diante do rei. E ela não negou o que ela fez. E ela não pediu perdão. Ela disse uma coisa que foi fantástico diante do rei. Ela disse que o decreto dele, Creonte, é uma obra de um homem mortal, mas que existem outras leis que não foram escritas em lugar nenhum, que não vêm de hoje, na verdade não vêm nem de ontem, e que ninguém sabe, aliás, quando elas nasceram. E que essas leis, ela, a fabulosa Antígona, estava disposto a violar sem temer nenhum homem. E essa história é escrita por Sófocles numa das peças de teatro mais fabulosas da história humana, chamada Antígona, que vale muito a pena ler, lá no ano 441 a.C.
E é esse exatamente o problema que vai perseguir a filosofia do direito pelos próximos 2.500 anos. Esse problema de Antígona. O que manda mais? A lei que está escrita ou uma justiça que existe antes e além de qualquer lei escrita? E guarda essa cena, guarda aí o corpo de polícia sepultado de lado de fora da cidade. Deixa ele aí do seu ladinho que a gente vai voltar ele lá no finalzinho do vídeo. E se eu fizer o meu trabalho que eu tô disposto aqui direitinho, você vai entender essa cena de um jeito completamente diferente. Bem, antes de continuar, eu preciso destruir uma resposta. A resposta provavelmente veio na sua cabeça lá no começo do vídeo. Direito é um conjunto de normas que regulam a conduta em sociedade de forma coercitiva. E isso tá em qualquer livro introdutório de direito. Eu fiz a faculdade de direito, eu li vários desses. No começo da faculdade, se você cursou direito, você leu isso também, talvez em algum dos manuais de introdução ao estudo de direito. E o problema é que essa frase, pra mim, não define nada. Porque pensa comigo, se um assaltante chega em você, armado, e fala, ó, eu vou tirar algo, você decide. Ou a sua bolsa, ou a sua vida. Você concorda comigo que isso também é uma ordem? Você concorda que isso também tem uma autoridade coercitiva? E que você vai também obedecer, aliás, com muito mais medo imediato do que você tem de qualquer lei? Bem, quem faz essa pergunta é um teórico do século XX importantíssimo chamado Hart. Isso nos leva a questionar, por que a ordem do assaltante armado não é direito? E a lei do Estado é. Ora, ambos têm aí a coerção, não tem? E você não estava me dizendo que direito é o conjunto de normas que regulam a conduta em sociedade de forma coercitiva? Está regulando uma conduta de forma coercitiva. Essa pergunta às vezes pode até parecer boba, mas é exatamente o problema que os maiores filósofos do direito do século XX gastaram a vida tentando resolver. E eu vou te adiantar que ninguém resolveu isso de um jeito que convenceu todo mundo, não. A gente tem várias teorias. E esse é o fio que vai puxar o vídeo inteiro. A gente vai atravessar impérios antigos, revoluções, guerras, até mesmo favelas e aldeias indígenas, sempre voltando para essa mesma pergunta. O que diferencia uma ordem que é só força de uma ordem que a gente chama de direito? E vamos voltar lá no tempo então? Muito antes de Antígona, muito antes da Grécia, por volta do ano 1750 a.C., lá na Babilônia, a gente tem um rei que você conhece ele, chamado Hammurabi. E ele mandou gravar numa estela de pedra de mais de 2 metros de altura um conjunto de leis. Embora que isso também não tenha sido o primeiro, pois a gente tem ainda um código mais velho, que é pouquíssimo falado, que é o Ur-Nammu, que foi escrito um pouco mais de 2 séculos antes. Mas presta atenção numa coisa. O Código de Hammurabi, ele não era abstrato, ele não tem uma seção ali sobre princípios gerais. Ele é uma lista enorme de casos concretos. Ele fala, ó, se você fez isso, então acontece aquilo. Então, a gente tem a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Você já deve ter ouvido falar ela. Olha só, se um pedreiro foi lá e construiu uma casa, e depois a casa caiu e matou o dono, aquele mesmo que contratou esse pedreiro para construir a casa dele. Então, sabe o que tem que acontecer pelo Código de Hammurabi? O pedreiro tem que morrer. Direto assim, fez o outro perder a vida, você também vai perder a sua. É isso. E no topo dessa estrela tem um negócio interessante também, que tem um relevo esculpido. E nesse relevo mostra Hammurabi recebendo essas leis das mãos do deus Shamash, o deus do sol e da justiça. Então, para aquela primeira civilização, a legitimidade daquela lei não vinha de nenhum processo, não vinha de votação, não vinha de uma constituinte, de um parlamento. Ela vinha diretamente de uma ordem que era divina, revelada, não inventada por ninguém. E ali no Egito Antigo, a coisa ainda acontece de forma até mais radical, porque eles não tinham um conceito equivalente ao nosso de lei. Eles tinham um chamado Ma'at, que é uma ideia de uma ordem cósmica, que vai ser importante na Grécia também, só que aqui no Egito, ela vai buscar um equilíbrio universal. Então julgar bem para um egípcio não é aplicar um artigo de um código, não, igual a gente espera que um juiz faça. Era realinhar alguém com a ordem do próprio universo. Então já dá pra perceber uma coisa. Nessas civilizações mais antigas que a gente conhece, direito e religião não são coisas separadas. Eles são a mesma coisa, olhada de ângulos diferentes. Isso vai mudar, sabe onde? Numa cidade específica, num período específico,
que você também conhece. Sabe onde? Grécia. Porque pensa bem, se a lei da cidade não for a mesma coisa que a lei da natureza, no século V a.C., teve um grupo de pensadores chamados sofistas, que eram professores itinerantes, muito criticados por Platão, a gente tem que lembrar disso. Começaram a separar dois conceitos que até então praticamente ninguém tinha feito. De um lado a gente tem o nomos, que é a lei, a convenção, aquilo que os homens combinam entre si. Então essa nomos muda de cidade para cidade, e ela vai mudar também com o tempo. E é um produto de um acordo, ou às vezes de força também. E de outro, se a gente tem a nomos aqui, do outro lado a gente tem a physis, que é a natureza. Aquilo que é universal, que não muda, que existiria mesmo que nenhuma cidade tivesse sido fundada. A physis, a natureza, permanece. E um desses sofistas era o famoso Trasímaco, e ele vai levar isso para um lugar realmente desconfortável. Ele argumenta ali no primeiro livro da República do Platão, Platão escreve esse diálogo, que justiça não é nada mais que o interesse do mais forte. Então, toda lei, no fundo, é feita por quem está no poder, para beneficiar essa mesma pessoa que está no poder. Então, justiça é só o nome bonito que a gente dá para esse exercício do poder. E sem exagero nenhum, talvez isso foi a primeira formação de uma ideia que vai voltar com força total daqui a pouco, quando a gente chegar na teoria crítica e ver o Walter Benjamin. Então, guarda essa ideia de Trasímaco. E agora vamos voltar ali pra Antígona. Lembra aquela historinha lá do teatro grego? Com esse vocábulo novo na mão. Percebe que o que a Antígona estava fazendo, quando ela desobedece Creonte, é exatamente invocar a physis contra a nomos. Ela tá dizendo que existe uma lei da natureza, ou dos deuses no vocábulo dela, que é superior ao decreto desse rei imortal. Olha, isso daqui é uma ordem de um rei imortal. Eu não vou obedecer isso não. Eu tô seguindo a physis, essa ordem da natureza, que é superior ao decreto desse rei. Então ela não está negando que Creonte tem o poder de fazer aquele decreto. Ela está negando que esse decreto é, de fato, justo. E aqui a Grécia dá outros dois pensadores, talvez os dois mais importantes da história da filosofia, que vão brigar entre si sobre onde está exatamente essa tal justiça. Você sabe quem são esses dois, Platão e Aristóteles. Primeiramente, Platão, lá na República, não pergunta o que seria uma lei justa. Ele pergunta o que é justiça em si mesmo. Ele vai tentar entender o que é isso, o que é essa tal de justiça. E a resposta dele, é linda, é quase que um prédio arquitetônico mesmo. Uma cidade justa é aquela em que cada parte, os que governam, os que guerreiam, os que produzem, cumpre a sua função sem invadir a função dos outros. Lindo, lindo, lindo. E uma alma justa, exatamente da mesma forma, usa da razão, coragem, desejo em equilíbrio, cada um no seu lugar, sem um invadir a função do outro. Tem até uma cena que Platão descreve que eu acho linda, que é a do Anel de Giges. Esse Anel de Giges é contado por Glauco. Glauco está discutindo com o Sócrates justamente ali sobre o que é justiça. E Glauco fala, vamos imaginar uma história. A gente tinha um pastor que um dia tem um pequeno terremoto ali e na terra há uma fissura, ela se quebra. Ele fica curioso, vai lá dar uma bisbilhotada, vai lá olhar. E é um buraco grande e ele entra. Dentro desse buraco, ele encontra um cavalo de bronze. Ele entra no cavalo de bronze. E lá ele acha o corpo de um homem muito grande. E esse homem tem um anel do dedo. E ele pega, esse homem se chama Giges, ele pega esse anel. E ele percebe que o anel tem uma pedra. E se ele vira o anel para a parte de dentro da mão, ele fica invisível. E se ele vira de volta, todos voltam a ver ele. E sabe o que ele faz? Ele invade o castelo, seduz a rainha, consegue matar o rei e toma o trono. E o que o Glauco fala, será que as pessoas agiriam para essa tal de justiça se ninguém estivesse vendo? Será que essa justiça realmente existe? Se você pudesse ficar invisível, será que você faria alguma coisa errada, sabendo que jamais seria pego? Se a resposta for sim, talvez essa tal de justiça nunca existiu de verdade. Sempre foi só medo de você ser justamente flagrado.
Glauco até fala, Glauco era irmão de Platão, inclusive, e ele fala, a gente podia pegar o homem mais justo e o mais imoral dessa sociedade. Se a gente desse o anel de Giges pra eles, talvez eles iam agir exatamente igual. E depois a gente vê o outro grande grego, Aristóteles, pra mim o maior gênio da história humana, aluno de Platão, que discordou de seu professor num ponto importante. Aristóteles vai entender que existe não uma justiça que não é abstrata, estrutural. Ele quer entender o que seria justiça na ação concreta. Inclusive, a gente tem ali na imagem do famoso Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, o Platão apontando para cima, Aristóteles para baixo. Ele tá tentando olhar ali para a vida real. Ele quer entender, então, o que é justiça ali no mundo real. E ele faz uma distinção que a gente usa até hoje no direito. Ele distingue a justiça distributiva, que é aquela que busca repartir bens e honras proporcionalmente ao mérito de cada um, e a justiça coercitiva, que serve para estruturar o equilíbrio quebrado numa troca ou num dano, não importa o mérito de quem estava envolvido. Isso é muito importante a gente entender dentro do contexto que eles estão escrevendo isso. O livro que eu recomendo para todo mundo que quer começar a estudar filosofia, inclusive, é um livro que chama de dois ministros da educação da Grécia, ainda bem ativo, inclusive, enquanto filósofo, que chama Aprender a Viver. O autor chama Luc Ferry, e ele vai explicar isso de maneira fabulosa. Ele fala, na Grécia, a gente tinha uma ideia cosmológica muito importante, porque os gregos entendiam que a gente tinha um lugar determinado no cosmos, e que a sua vida deveria estar em ordem a esse lugar que você pertence no cosmos. Então, você deveria buscar uma vida ordenada àquele seu lugar. Se você está fora daquele lugar, está em desordem. Inclusive, a gente vê a famosa de Sócrates subindo ali até o oráculo de Delos, e na porta de entrada do oráculo tem escrito lá, torna-te quem tu és. E a gente lê de várias formas, essa frase é até popular, torna-te quem tu és, mas é pouco entendido. Esse torna-te quem tu és é entendido por muitos historiadores da filosofia como tornar quem você é no cosmos. Se colocar no seu devido lugar no cosmos. Inclusive, quando você está com uma desordem no seu rosto, principalmente as garotas, fazem o quê? Passa maquiagem, né? Pra reordenar esse cosmos desordenado. E quando você vai comprar uma maquiagem, você vai onde? Na loja de cosméticos. E esse nome tem essa origem grega. É o lugar que vai ajudar você a ordenar o cosmos, que possivelmente ali está desordenado. Inclusive, a ideia de teoria também vem daí. Teoria vem de totem, do grego, que significa ver a Deus. Então, quando você está construindo uma teoria sobre algo, você está tentando enxergar a ordem divina que existe na física, na natureza. E Aristóteles faz essa distinção entre essa justiça legal, que é a lei da cidade, e essa justiça natural, que é a que vale em qualquer lugar, mesmo que ninguém concorde com isso. Então a gente tem aí nomos e physis como esses dois novos termos técnicos que é importante você receber. E nessa justiça distributiva que Aristóteles percebe, a gente vê, inclusive, a própria ideia que a gente tem hoje de dano moral, sabia? Porque, olha, quando você sofre um dano que não é material, o juiz pode dar uma sentença para que aquela pessoa que fez você sofrer aquele dano te dê um valor em dinheiro. E olha, você não vai voltar ao estado anterior do seu dano, você não vai voltar a ser quem você era. O dano já aconteceu, não tem como voltar no tempo. Então esse dinheiro é para reequilibrar a balança da justiça que está pendendo para um dos lados. O dinheiro torna essas coisas ponderáveis. Então a gente faz voltar, de certo sentido, a ordem. Ela nunca vai voltar, mas é o que a gente achou para reequilibrar essa balança que estava tombando. Então aí a gente tem essas duas ideias, a justiça natural, que é o que vale para qualquer lugar, e agora a physis. E a gente entende essa distinção entre nomos e physis. E dentro deles tem uma ideia que é genial, que é a epikeia. A epikeia
é que a gente chama hoje de equidade. É a ideia de que a lei, por ser geral, às vezes, precisa ser corrigida diante de um caso concreto. Então, um juiz aplica a letra da lei de forma que não deve ser ignorada a situação real de cada pessoa frente a ele. E se ele fizer isso, ele também vai estar cometendo uma justiça. Tipo, não é dar pra cada um tudo em exatas proporções, mas cada um aquilo que ele necessita diante da realidade factual ali. E guarda isso também, que isso é importante. E vamos andar um pouquinho agora e a gente vai chegar na cidade eterna, Roma. Porque Roma não vai resolver esse debate. E isso nunca interessou pra eles, na verdade. Eles estão tentando, na verdade, dar uma resposta para a ideia, o que é o direito. E dessa tentativa de responder, nasce uma ciência jurídica técnica. E eles criam uma distinção fundamental entre ius, que é o direito justo, e a lex, que é a lei específica, promulgada por uma das fontes desse ius. E eles vão dividir essa ideia em 3 camadas. Ius civile, que só vale para os cidadãos romanos. Ius gentil, que é um direito comum aplicado também aos estrangeiros, aos gentios, baseado no que eles entendiam como razoável para qualquer povo. E o ius naturale, que é um direito que supunha ser comum a todos os seres, inclusive os animais. Esse ius gentil, o direito dos gentios, é muito importante, porque ele reconhece na prática que existe um estatuto de direito que não depende de nenhuma cidade específica. E é a semente que séculos depois a tradição cristã vai transformar no justnaturalismo. Importante isso também. E Roma dá um legado técnico pra gente. Eles nos ensinam que é propriedade, contrato, sucessão, obrigação. Esses institutos que Roma funda estão hoje presentes no nosso Código Civil e afetam a sua vida. Então, tá percebendo que toda essa história não é só papo furado de intelectual, mas que ela de fato transforma a sua vida concreta? E agora a gente dá outro salto de mais de 1000 anos e a gente chega na Europa. Lá ali no século 17 e 18. E ali surge uma pergunta bem interessante. Porque eles vão perceber que o direito não vem só mais de Deus, nem do costume. E se ele não vir só de Deus e do costume, ele vai vir de onde? E eles vão dar a resposta a diversos pensadores, cada um à sua maneira. Eu quero explicar eles aqui, mas a ideia é que surge um contrato, que é um acordo que é hipotético, nunca foi assinado de verdade por ninguém, mas ele foi celebrado entre indivíduos livres que abrem mão de sua própria liberdade em troca de alguma coisa. Pois bem, quando você vem para a sociedade, você tá abrindo, em certo sentido, mão da sua liberdade pro Estado. E Thomas Hobbes vai escrever isso no livro famoso Leviatã, lá em 1651, logo após de ver uma guerra civil na Inglaterra. E ele viu uma guerra, cara, e ele vê lá o que é de fato a guerra. É um relato sombrio, não tem nenhuma autoridade central. Os seres humanos estão ali vivendo num verdadeiro estado de natureza. E ele descreve esse estado de natureza de uma guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, brutal e curta. Não tem como viver sem uma lei. A guerra vai ser constante. É uma... Cara, muito difícil, muito difícil. E ele fala que, olha, a única saída da gente conseguir viver é que a gente transfira o poder para um soberano absoluto. Então a lei para Hobbes é a vontade do soberano. Inclusive a capa do Leviatã é muito famosa, ela tem vários detalhes, tem muitas coisas legais pra gente discutir, né, sobre ela, mas o Leviatã, o monstro, é uma figura bíblica ali que tá na capa do livro. Se você der um zoom, você percebe que ele é formado por diversas pessoas. Então, na verdade, quem faz o Leviatã, o Estado, ter autoridades, são o próprio povo. O povo, ao abrir mão da sua justiça, ao abrir mão da sua liberdade e do seu poder de guerrear, transfere essa autoridade para o Estado. Então o Estado é fundado pelo povo, que sai desse estado de natureza e vem para o estado civil, transferindo o poder para esse absoluto. E guarda Hobbes, porque Hobbes vai ser importante lá na frente também. E a gente tem outro autor, o John Locke, 40 anos depois, vai inverter completamente essa lógica. E para ele, o estado de natureza já tem direitos. A gente já tem direitos antes de vir para o estado civil. E quais são esses direitos? Bem, a vida, a minha vida é minha.
a liberdade, eu exerço a minha vida da forma que eu quero, e a propriedade privada, porque os meus bens são frutos do meu trabalho exercido da minha liberdade, então eles pertencem a minha. E esses bens, a vida, esses direitos, aliás, a vida, a liberdade e a propriedade privada, existem antes de qualquer governo. O governo não criou nenhum desses direitos. O governo existe, aliás, só para proteger o que já era seu. E se o governo trair esse propósito, o povo tem direito de resistir e de derrubar esse governo. E essa ideia vai atravessar o Atlântico depois para a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Muito importante também. E a gente tem ali em 1762 o outro autor, o Rousseau, que não concorda nem com essa ideia de soberano absoluto de Hobbes, nem com essa ideia de limites fixos que Locke fez. Porque para ele, a lei legítima é a expressão da vontade geral, vontade generale, que não é a soma dos interesses individuais. Então, a vontade geral não é tipo a soma da minha vontade, do meu desejo com o seu, com o dele, com o dela, enfim. Não é nada disso. Para ele, essa vontade é aquilo que qualquer comunidade quer enquanto comunidade. Então a comunidade inteira ela tem uma vontade dela, e essa vontade é essa vontade geral de Rousseau. Esse conceito é difícil, não foi muito difícil pra mim, inclusive, tentar entender. Graças ao que Charles Taylor fala lá naquele livro fabuloso, As Fontes do Self, eu consegui entender. Tem um capítulo sobre isso lindo. E percebe que aqui em Rousseau, com essa ideia de vontade geral, nasce uma palavra que a gente fala muito hoje em dia, que é a ideia de soberania popular. A lei somos nós. Nasce aqui com Rousseau. Tá vendo como todo papo filosófico, como essas pessoas que passaram a vida basicamente sentados, escrevendo e pensando, influenciam a nossa vida prática? Olha só. E logo em seguida a gente tem Montesquieu, que ataca o problema num ângulo completamente diferente, num livro chamado O Espírito das Leis. Ele argumenta que as leis não são universais e nem arbitrárias, mas elas nascem de relações necessárias que vêm da natureza das coisas. Olha só, o clima, geografia, os costumes, tipo de governo de cada lugar. Então, ele percebe isso e faz algo importante, que é separar o poder entre o poder legislativo, aqueles que criam as leis, o executivo, aquele que executa, e o judiciário, que é aquele que julga. Ora. A sociedade brasileira é literalmente dividida assim. Então aqui a gente tem, nesse momento, na Idade Moderna, 4 pensadores e 4 respostas completamente diferentes para a mesma pergunta. O que aconteceria sem nenhuma lei? Uma guerra de todos contra todos? Direitos naturais sendo violados? A ausência de vontade coletiva? Mera desordem local, sem organização racional? E se você reparar bem, essas 4 respostas já contêm em miniatura praticamente toda a briga filosófica que a gente vai acompanhar pelo resto desse vídeo. E a gente chega então em talvez o meu filósofo favorito, Immanuel Kant. Esse homem, único, maravilhoso. E ele não é nem justnaturalista clássico, ele também não é bem positivista. Ele propõe quase que um terceiro caminho que as pessoas costumam pular. Ali em sua Metafísica dos Costumes, Kant vai definir o direito como um conjunto de condições sobre as quais a liberdade de ação de uma pessoa pode conviver com a liberdade da ação de outra pessoa, segundo uma lei universal da razão. Então o direito é a arquitetura que permite que liberdades individuais existam lado a lado sem destruírem umas às outras. Meu Deus, que complexo. Kant é complexo também. Tem que ter brio para entender Kant. Tem que ter brio. É uma questão de brio. Entendedores entenderão a referência. Mas é basicamente o que Kant está falando. Eu gosto de pensar numa cerquinha. A minha propriedade tem uma cerca. E se eu atravessar essa cerca, eu vou cair na sua propriedade. Desculpe, tô invadindo. Mas eu não posso. Eu tenho essa cerca que delimita o meu arbítrio, que eu posso fazer. Sabe como chama essa cerca? Direito. O direito é o que vai limitar arbítrios livres. Porque eu sou livre. Se eu quiser, na verdade, eu posso. Mas não é vantajoso. É legal a gente conviver com essa estrutura. E sabe quem percebe isso? Que não é vantajoso? E além do direito, eu mesmo, através do meu exercício racional. Por isso que a gente vai
construir o imperativo categórico naquelas 3 formulações, mas enfim, agora aqui eu quero me focar na ideia para não alongar tanto. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre o direito Kant. Tem muita coisa muito legal para falar. Kant morreu aí há séculos e essa questão não foi terminada ainda suas obras, a interpretação de suas obras, aliás. Mas a ideia do imperativo categórico, que é age como se a máxima da atuação pudesse se tornar, através da tua vontade, lei universal da razão. Como assim? Antes de fazer qualquer coisa, pensando aqui no imperativo categórico, na regra da universalização, a gente deveria pensar, cara, se todas as pessoas que estão vivendo exatamente o que eu estou vivendo agissem da mesma forma que eu vou agir agora, seria bom? Se sim, vai lá, faz. Se não, não faça. A minha lei racional tem que ser universalizada. Ela tem que valer para tudo e para todos. O que eu vou fazer agora vai ser uma lei universal. E quem entende isso? A minha razão. Olha que lindo, olha que maravilhoso. E além de tudo, ali na segunda formulação, ele vai falar que a gente deve usar sempre o outro como um fim em si mesmo, nunca como um meio. Então, o outro também é fim em si mesmo da sua ação racional, da minha construção racional, da minha autolegislação racional. Então, se eu atravessar o direito, eu vou estar afetando aquele outro, e aquele outro também é fim em si mesmo. Então, eu não posso atravessar essa cerca. Para mim, é construído pela minha razão. O direito é racional. E essa ideia que vai me delimitar é uma das coisas que Kant acha mais maravilhoso. Inclusive, ele fala isso. Ele fala que 2 coisas, quando ele estava caminhando, Kant era um homem muito sistemático, ele gostava muito de caminhar, inclusive todo dia às 3 da tarde ele caminhava e era tão pontual que o pessoal usava para acertar o relógio. No momento que Kant caminhava, as pessoas marcavam um café falando: passa lá em casa na hora que Kant sai para caminhar. E em uma dessas caminhadas, Kant olha pro céu e fala: cara, tem 2 coisas que me inquietam: o céu estrelado em cima de mim e a lei moral dentro de mim. Isso é a moral. Uma das coisas mais importantes de Kant. Você pode pagar imposto só com medo de ser multado. Isso faz completamente o direito. O direito faz isso. Mas isso não satisfaz a moral. O direito não está preocupado com isso, percebe? E Kant faz uma distinção que é bem interessante com isso. Para Kant, a moral exige que você haja por dever, por dentro, por convicção. Só que o direito exige que a sua ação externa, ou seja, os seus atos em si, estejam de acordo com essa lei. Não importa o porquê, mas tem que estar. Então você pode pagar imposto só com medo de ser multado. Isso satisfaz completamente o direito, só que não satisfaz a moral. Mas o direito não está preocupado com isso. Então, essa separação entre legalidade, ação de fora e a moralidade, que é o incentivo de dentro, é uma bomba filosófica. Ela vai reaparecer décadas depois dentro do positivismo mais rigoroso que existe, e também com a base filosófica de um conceito que a gente usa até hoje, sem parar para pensar nele: o Estado de Direito. Um Estado que se limita pelas próprias leis que ele mesmo criou, onde até quem manda está em tese sobre a lei. Esse em tese é importante e mais pra frente você vai entender. E continuando, ali no início do século XIX, na mesma Alemanha de Kant, a gente não tem, na verdade, a Alemanha. A Alemanha não é um país unificado. E quando ela estava para se unificar, surge um debate prático. Quando a gente se unificar, a gente deveria adotar um código civil racional, igual o Napoleão fez lá na França? E um jurista chamado Friedrich Karl von Savigny disse que não. E a razão que ele disse para isso é fascinante. Para ele, o direito não é produto de uma razão abstrata e universal, do tipo que o Kant percebia. O direito nasce da Volksgeist. A Volksgeist é o espírito do povo, algo orgânico, que brota da língua, dos costumes, da história específica de cada nação, exatamente como o próprio idioma nasce e evolui, sem ninguém estar no mesmo para inventá-lo. Veja bem, olha o nosso português, olha o português de Portugal. Em tese é a mesma língua. Aliás,
Ambas são out of latio, né? Olha só todas as línguas que derivaram do latim. Ninguém sentou e falou, ó, o português vai falar assim, o italiano vai falar assim, tá? O espanhol assim. Não, a história construiu isso. Não foi inventado por decreto. E ele percebe, esse autor, que o direito é algo parecido. A gente entende que é o direito estudando a história. E essa mesma ideia do direito como expressão do espírito do povo vai ser usada décadas depois, na Alemanha também. Só que de um jeito distorcido e profundamente perigoso por juristas lá do regime nazista, para justificar um direito que seria supostamente racionalmente puro. E eu não tô dizendo que o positivismo justificou o nazismo, não. Isso é também uma questão que daria um vídeo gigante pra gente discutir. Poderia chamar, inclusive, pessoas que entendem mais disso do que eu. Mas já a gente chega nisso. E antes disso eu quero dar uma parada na Inglaterra também. Lá a gente tem um autor chamado Jeremy Bentham, um dos utilitaristas. E ele tem uma ideia contra essa ideia de direitos naturais. Ele tem até uma frase contra direitos naturais, ele chama ele de disparate em pernas de pau. Para Bentham, o único critério que é válido para a gente ver se uma lei é justa é entender se ela produz mais felicidade do que sofrimento. Pronto. Moral e o direito são coisas completamente opostas. E confundir as duas para ele abre portas para qualquer justificar qualquer coisa invocando uma suposta natureza que ninguém consegue comprovar que existe. A ideia do utilitarismo é atingir a máxima felicidade, né? Tipo, ó, tudo bem duas pessoas sofrerem, que sofrerem absurdos, inclusive dentro da sociedade, se for para 5 ficarem felizes. Porque, ó, se a gente contar, a gente conseguiu atingir a máxima felicidade. Isso é muito perigoso também. E ele tem um discípulo chamado John Austin, que transformou essa ideia numa teoria formal. Talvez a primeira teoria positivista propriamente dita, a teoria do comando. Direito para Austin é o comando geral de um soberano respaldado por uma sanção dirigida a uma sociedade que obedece esse soberano por hábito. O hábito gera essa justificativa da gente obedecer esse soberano. Então, a essência de uma lei é uma coisa. Se ela é boa ou má, é uma questão completamente diferente. A validade não é a mesma coisa que o mérito. E guarda o nome do Austin, porque já ele vai ser importante também. E aqui na modernidade a gente tem a grande divisão, importantíssima, entre direito natural, justnaturalismo e o positivismo. É talvez o coração desse vídeo. De um lado a gente tem a teoria justnaturalista, que vem lá desde Tomás na Idade Média, e também a teoria do direito natural de Tomás é algo lindo. Meu Deus, como que pode ter existido alguém tão genial quanto aquele homem? Cabe um vídeo inteiro só pra falar dele. Além dele, a gente tem os contratualistas, que também vão dar a frontação de um certo direito natural. E uma de outra de grande importância que a gente tem lá no século XX é de um jurista alemão chamado Radbruch. O Radbruch tem uma frase que resume tudo, linda também, que é Lex injusta non est lex, que é a lei injusta não é lei. Simples assim, lei injusta não é lei. E o contexto que ele vai escrever isso é fundamental, porque ele vai escrever isso logo após ver o direito alemão, que era formalmente válido, aprovado por procedimentos corretos, produzir leis raciais de Nuremberg e todo o aparato jurídico que sustentou o Holocausto. E para ele com isso fica claro, é errado qualquer teoria que aceite aquilo como direito só porque seguiu um processo, um procedimento correto. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, vale muito a pena ler um texto curtinho dele, lindo, chamado 5 minutos de filosofia do direito. E do outro lado dessa briga a gente tem o positivismo jurídico, talvez o nome mais importante do positivismo jurídico nasce aí, que é Kelsen. E Kelsen é um cara que vai ler muito Kant e ele vai separar radicalmente o direito e a moral. Para Kelsen, a validade de uma norma não vem dela ser justa ou injusta. Vem dela ser produzida segundo um procedimento previsto por uma norma superior, numa cadeia que sobe até uma norma fundamental que a gente simplesmente pressupõe que exista para o sistema inteiro fazer sentido. E se você já fez faculdade, quando eu falei isso, você já lembrou de um seu professor falando da pirâmide de Kelsen, mas essa figura tá errada. Em nenhum momento você pode ler todas as obras do Kelsen, ele fala em pirâmide. Inclusive essa ideia
é errada mesmo, sabe? Ela tem furos teóricos, muita gente já discutiu isso. Mas basicamente o que Kelsen quer mostrar com o que ele chama de norma fundamental é que tem algo que funda o direito e esse algo é essa norma fundamental. Porque justamente ele quer sair das teorias que são metafísicas do direito. Porque se a gente pensar numa ideia da causa lá em Aristóteles mesmo, se a gente voltar atrás, tipo, isso daqui saiu disso, saiu disso, saiu disso, saiu disso, sabe? A teoria do ato e potência lá de Aristóteles, uma semente tem a potência de se tornar uma árvore que tem a semente de se tornar uma manga. Então, toda semente é uma manga em potencial. E toda a manga, ela é manga em ato, mas um dia ela foi uma semente que tinha potência. Então, se a gente for voltando assim, a gente sempre vai ir atrás de uma causa primeira. Inclusive, o argumento fabuloso Tomás para provar a existência de Deus é isso daí. A causa primeira, o primeiro motor imóvel. Tudo que existe em movimento. E tudo que tem movimento foi movimentado por algo. Então, se o movimento existe, tem que ter um primeiro motor imóvel. A gente não pode voltar eternamente. Tem que ter algo que deu origem a todo movimento. E ali, São Tomás entende, lendo Aristóteles, que esse primeiro motor imóvel seria Deus. Então, se a gente ficar fazendo esse procedimento de voltar, a gente sempre vai parar em algo que acaba sendo metafísico. Por isso, Kelsen tem essa ideia fabulosa de falar, o direito nasce de uma norma fundamental. Essa norma fundamental é aquela que dá origem ao direito, justamente para parar todo esse retrocesso metafísico. E do lado dele a gente tem outro autor importante, que eu já citei nesse vídeo, que é o Hart, o inglês, que ao mesmo tempo ele ataca a teoria do comando de Austin, que a gente já viu no bloco anterior, argumentando que o sistema jurídico não é só um conjunto de ordens de um soberano. Lembra da ideia do assaltante armado? É dele. O sistema jurídico é a união de dois tipos de regras. Regras primárias, que regulam a conduta das pessoas, e regras secundárias, que dizem como reconhecer, mudar e julgar essas regras primárias. Então, existe uma regra que ele chama de regra de reconhecimento, que ela é compartilhada pelos operadores daquele sistema, os juízes, nossos advogados, funcionários, servidores, enfim, que é ela exatamente que separa um sistema jurídico de uma gangue armada que também dá ordens. Essa regra do reconhecimento. A gente não tem um reconhecimento aqui daquilo lá como norma, aquele assaltante armado que falou, eu vou levar ou sua bolsa ou sua vida. Olha que fantástico. E pra ficar mais claro, vamos ver um caso real. Depois da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, reunificada, a gente tinha os guardas que estavam na fronteira da antiga Alemanha Oriental, e eles tinham um dever, sabe o que era? Atirar e matar pessoas que estavam tentando fugir pro lado ocidental da Alemanha. E quando eles foram julgados, depois da unificação, a defesa deles falou, eles estavam apenas cumprindo uma lei válida. Em Nuremberg a gente vê também muitos falarem isso, né? Que era formalmente aprovada essa norma. Ela era a norma do país onde eles trabalhavam. E a justiça alemã reunificada disse, não importa. Aquela lei era tão profundamente injusta que não merecia ser chamada de direito. E vocês vão ser julgados mesmo assim. Isso é quase Hardbrook dando umas pauladas em Kelsen, mas deixa quieto, pra não deixar os calcinhados bravos. Só que olha que legal, inclusive, a tradição justnaturalista não parou. A gente tem um filósofo chamado John Finnis, de Oxford, que atualizou São Tomás sem precisar recorrer a Deus como premissa. E é muito legal essa história, porque John Finnis é talvez, depois de São Tomás, o maior justnaturalista. E sabe quem foi o orientador dele de doutorado? Hart. Olha só, Hart era uma pessoa fantástica. Tinha muita honestidade intelectual. E ele tá escrevendo uma coleção de teoria do direito. Ele fala, cara, precisava de alguém para escrever sobre direito natural. Eu tenho um orientando que entende muito de São Tomás, vou pedir para ele escrever. E esse livro que o John Finnis escreve chama Natural Rights and Natural Law. E esse livro é quase que a bíblia da teoria justnaturalista, que foi escrito a pedido de um positivista. E John Finnis argumenta que existem bens humanos básicos, que se você fizer um exercício racional, qualquer um consegue compreender isso, que através de observação mesmo a gente chega à conclusão que existem princípios que são auto-evidentes,
que todas as pessoas têm direitos que são de fato naturais. E ele lista, inclusive, 7 bens humanos básicos que esses direitos devem preservar. E se você olhar com cuidado, qualquer um merece esses 7 bens humanos básicos. Quais são eles? A vida, que não é só não morrer, mas abrange tudo aquilo que favorece uma vida humana plena. Então, a saúde, a integridade física e o próprio desenvolvimento humano. Se você parar racionalmente para pensar, você fala, cara, de fato, todo mundo merece isso. A gente também tem o knowledge, né, o conhecimento, o desejo de conhecer. Então, a verdade possui um valor em si mesmo. Então, aprender não é apenas algo útil para conseguir um emprego, o dinheiro, mas a própria ideia de você estudar já é um bem. E, cara, nossa, isso tá muito triste hoje em dia, porque as pessoas estudam basicamente pra ganhar dinheiro, mas não, conhecimento é um bem humano básico. A gente também tem o jogo, o lazer, o play, a gente tem direito a esportes, jogos, brincadeiras, hobbies, essas coisas têm um valor próprio, traz lucidez pra vida, elas não têm utilidade, não depende disso, todos merecem essas coisas. A gente também tem a experiência estética, então a apreciação da beleza na arte, na música, na literatura, na natureza e a própria criação artística é um bem humano básico. A gente tem a sociabilidade ou amizade, a friendship, sociability, que são as relações interpessoais de confiança, amizade e cooperação. Então, o ser humano, para fins, vai florescer na comunidade e isso também passa um direito nosso. A gente tem também a razoabilidade prática, que é a capacidade de poder liberar racionalmente como viver, escolher como eu quero ver. E esse bem permite organizar toda a minha vida e estabelecer prioridades de agir de maneira coerente. Isso para Charles Taylor também é importantíssimo. O Charles Taylor entende que a partir do romantismo alemão a gente tem a ideia que existe um tipo de vida que é meu. Antes não existia isso. Quando a gente via naquela ideia grega que eu expliquei, inclusive, de cada um pertencer a um lugar do cosmos, a gente tinha que se guiar pelo cosmos. Depois isso passa a não existir. A gente fala, cara, ó, quando Santo Agostinho e Descartes, principalmente, a gente olha pra dentro e fala, ó, tem muita coisa aí. Então, até a maneira que eu vou expressar no mundo é uma maneira de eu me tornar quem sou. Então o self se reconhece na comunidade, em Charles Taylor, a partir dessa dialeticidade que eu quero exercer em diálogo com os que estão de fora, algo que é puramente meu. E isso é muito hegeliano também. Hegel entende que o reconhecimento é isso, que eu percebo em mim como o outro me percebe e assim eu consigo existir no mundo. Mas enfim, isso é um papo para outro vídeo gigantesco também. E a gente tem, por último, a religião, num sentido amplo. Então, a busca por questões últimas da existência, como Deus, fundamento do universo, sentido da vida, é algo que também absolutamente todos devem ter direito. E John Finnes é muito importante para isso, para renascer esse debate justnaturalista. Só que a gente tem outra figura que um dia Hart vai fazer uma banca de novos professores para Oxford e ele vê um advogado dos Estados Unidos lá e ele fala, cara, esse maluco aí, ele bate de frente com toda a minha teoria, mas ele é a pessoa mais genial que eu já vi passar por essas bancas. E esse homem chama Ronald Dworkin. Ele propõe uma terceira via. Ele ataca Hart num ponto específico, porque ele fala, ó, em casos difíceis, hard cases, aquele em que a letra da lei simplesmente não resolve o problema, o juiz diversas vezes bate com esses casos, que ele fala, cara, não existe lei pra isso, pronto. O que ele faz? O juiz vai inventar a resposta, mas não do nada. E também, ele não vai recorrer a simples regras, ele recorre a princípios, ideias com peso moral que fazem parte da tradição jurídica daquela comunidade, mesmo sem estarem inscritas em nenhum artigo específico. Esse juiz vai tentar descobrir isso, por isso para ele o juiz é um filósofo. E além de tudo, o juiz é Hércules, porque ele é forte. E o direito é um romance em cadeia, as decisões dos juízes têm que se interconectarem. Olha só, que fabuloso. Inclusive no direito brasileiro a gente tem algo chamado embargos de declaração por omissão, que você pode mostrar, inclusive, que um juiz foi omisso ao tratar de algum caso. E olha como isso dialoga com essa ideia de Dworkin. Ele tem um livro chamado Laws Empire, o Império do Direito, que
Ele fala lá que o juiz deve dar a melhor justificativa possível para o exercício do poder estatal. Não basta falar, o autor não tem razão, ele tem que demonstrar por que não tem razão. Ele tem outro livro chamado Talk Right Seriously, Levando os Direitos a Sérios, que ele critica decisões que tratam direitos individuais como preferências políticas. O cidadão possui direito, se ele possui direito, ele merece que esse direito seja seriamente considerado. Então exige algo muito concreto. Os argumentos que sustentam esse direito precisam ser efetivamente enfrentados pelo juiz. E a integridade exige coerência argumentativa. Então, nesse romance em cadeia, a gente precisa ter uma integridade. O juiz deve decidir de maneira coerente com princípios do direito, decisões anteriores e toda a estrutura moral da comunidade. Então, o juiz Hércules não pode responder por silêncio. Ele deve conhecer todo o direito, analisar toda a história institucional, reconstruir os princípios envolvidos. Ele não pode simplesmente ignorar argumentos. E a gente vê lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, que a gente pode entrar com embargos contra uma decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, informar a conclusão adotada. Então, os embargos de declaração por omissão não são só um mecanismo técnico para pedir para o juiz completar uma decisão ali que ele não argumentou sobre algo que ele deveria ter sido respondido, mas é uma exigência do Poder Judiciário de exercer seu poder de forma compatível com o ideal de Estado de Direito, oferecendo razões públicas racionais e controláveis para suas decisões. Bem, até aqui a gente andou dentro de uma tradição que, no fundo, acredita numa coisa: que o direito é, ou pode ser, ou até deveria ser, isso é importante em Cass também, racional, justo e legítimo. Mas agora eu quero ir para um lugar meio desconfortável. Antes disso, a gente tem que pensar num vocábulo que o sociólogo alemão Max Weber nos traz. Ele distingue 3 formas puras de dominação legítima. A tradicional, ou seja, você obedece porque sempre foi assim. A carismática, que é aquela ideia, você obedece por causa das qualidades excepcionais de uma pessoa específica, tipo um profeta ou um líder revolucionário. E a racional legal, que é a ideia que você obedece a um cargo, não a uma pessoa. Então você obedece porque ele foi criado por um procedimento todo que reconhece aquilo como válido. E é assim que funciona o Estado moderno. É assim que funciona um concurso público, um juiz, um presidente eleito. O direito moderno todo, aliás, para Weber, é a forma mais pura de dominação racional legal que existe. Só que isso também é uma munição perigosa, porque veja bem, significa que o direito não tira a sua força de algo que é como, isso é verdade ou isso é justo. Ele tira a força das pessoas que aceitam aquele procedimento como legítimo. Ele tira essa aceitação e diante disso que ele vai tirando tudo, sobra ali só uma força nua. E é exatamente ali que a crítica marxista dá uma machadada. O Marx entende que o direito não é um sistema neutro de regras sociais, mas ele é uma superestrutura, uma camada que existe para proteger as relações de propriedade e de produção que já existem por debaixo delas. Aqui, na infraestrutura a gente tem a produção, a gente tem a propriedade, em cima dela tem essa superestrutura. E nisso tudo, a linguagem não é uma neutralidade, não é técnica de direito. Então em Marx, a gente tem essas escolhas profundamente políticas escondidas. E nessa tradição a gente tem um teórico crítico de Frankfurt, inclusive os marxistas ortodoxos entendem que ele nem é marxista, aliás, entendem que a teoria crítica matou o marxismo, que é um cara que eu acho fabuloso, genial, maravilhoso, chamado Walter Benjamin. E lá em 1921, Walter Benjamin escreve um texto chamado Para uma Crítica da Violência. Benjamin é muito feliz nesse texto, porque o título, aliás, o original, eu não sei falar alemão, mas é alguma coisa para uma crítica da Gewalt. E essa palavra, Gewalt, no alemão, significa ao mesmo tempo poder e força. E Benjamin fala, isso não é aleatório não. O poder
é força. E a força, em certo sentido, é poder. Olha só que interessante. Porque ele percebe que a gente acha que a gente veio para a sociedade justamente por aquela ideia contratualista que a gente já viu aqui, que se a gente não vivesse em sociedade, a gente ia viver uma guerra de todos contra todos. Hobbes viu o terror da guerra. Ele falou, cara, não dá pra viver sem um Estado. Não, tá doido? Não tem como viver assim não. Então a gente vem pra sociedade porque a gente tá nessa ideia de Kant, que eu vou ter a minha cerquinha ali, dentro daquela minha cerquinha eu tô protegido pelo direito. O direito me protege da violência. Só que na verdade o direito é violência. O direito é get out, é força, é poder, é violência. E tem dois tipos de violência. Uma delas é justamente a que funda o direito. As constituições modernas quase todas surgiram de revoluções. Aliás, os estados modernos surgem de guerras. As fronteiras são redefinidas por conflitos. E uma vez que a gente tem um conflito que redefine a fronteira, a gente tem uma guerra que unifica um país e cria uma bandeira. A gente tem uma revolução que cria uma constituição. Em todos esses processos a gente tem o quê? Para fundar esse direito? Violência. Então existe uma violência que é fundadora do direito. Olha que fabuloso isso que Benjamin vai perceber. Só que não é essa única violência que existe. Existe a violência que funda o direito, mas existe uma segunda violência que conserva o direito. E essa segunda violência conservadora do direito exerce poder sobre nossa vida. O direito também é essa estrutura de choque, de conflito, que vai bater em nós também. Então, olha só, uma sentença que um juiz dá, porque a gente confia nela, porque a gente entende que se a pessoa que é réu naquele processo, aliás, que perdeu aquele processo, que tem aquela obrigação ali determinada pelo juiz, se ela não fazer o que tá ali determinado, a gente tem como cobrar. A gente tem como cobrar aquela pessoa. Vamos pensar, ó, você ganha uma indenização por danos morais. Tem o prazo de pagamento. Se a pessoa não pagar, a gente pode executar aquela dívida, pedindo bloqueio em contas, pode pedir para os bens delas irem para leilão e tudo mais. Inclusive, se ela não pagar no prazo ali de 15 dias, no cumprimento de sentença, o artigo 483 fala que ela vai ter que pagar ali, ó, 10% de multas e ainda 10% de honorários. Então, o direito é pesado, cara. Ele é violento. Então, Benjamin entende que existe essa violência que funda o direito e existe essa violência que mantém o direito. Fabuloso. Essas duas violências estão profundamente ligadas. Só que tá, então, será que direito é poder? Quase 70 anos depois, um filósofo francês chamado Jacques Derrida pegou esse mesmo texto do Benjamin e vai um pouco mais fundo numa conferência que depois virou um livro chamado Força de Lei. E Derrida faz uma separação que eu acho essencial. De um lado ele coloca o direito, que sempre é desconstrutível, sempre tem uma construção histórica, sempre pode ser questionado e mudado. E do outro lado a gente tem a justiça, que para ele é o próprio horizonte que nos permite dizer que um direito existe e talvez é insuficiente. E é exatamente por isso que a justiça nunca está plenamente realizada. Mas o ponto mais interessante de Derrida, para mim, é outro. É o que ele argumenta, que a autoridade da lei não repousa em nenhum fundamento racional último. Ela se opõe naquilo que ele chama de fundamento místico da autoridade, que é um ato de crença no próprio ato fundador, que não consegue se justificar por nada anterior a ele mesmo, sem cair num regresso infinito, como a gente já falou antes, quando eu estava explicando a norma fundamental de Kelsen. Então a gente não obedece a lei porque ela é justa. A gente obedece porque a gente acredita na autoridade dela. E essa crença é literalmente o chão debaixo do chão. Não tem nada mais fundo para sustentar ela. Não tem como voltar antes dela. E aqui a gente tem que ser apresentado também a um filósofo chamado Carl Schmitt. Um pouco perigoso ele. Em 1922, Schmitt escreve um livro chamado Teologia Política. E nele ele tem uma frase, cara,
Que frase importante pra teoria política. Que frase importante. Aliás, se você realmente se interessa por teoria política, filosofia política, você precisa ler esse livro, Teologia Política. Essa frase é o quê? Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Carl Schmitt abre um capítulo com essas frases que é um soco no estômago no Teologia Política. Soberano é aquele que se decide sobre um estado de exceção. Nossa, eu acho isso fabuloso. Sei lá, cara, se isso não mexe com você, se isso mexe, bem-vindo à filosofia, a gente é muito legal. Cara, pensa no significado disso. Pro Schmitt, o direito não existe antes da decisão do soberano. É a decisão do soberano que constitui o direito. E a prova disso aparece exatamente no momento em que a ordem jurídica normal precisa ser suspensa. Numa guerra, numa crise, num estado de necessidade. E quem tem o poder para suspender a própria lei e poder continuar mandando nela mesmo assim, é quem de fato governa. Então quem governa está acima da lei. E Schmitt vai buscar essa ideia lá em Hobbes, aquele mesmo que a gente viu lá atrás. E ele resume tudo isso numa frase em latim. Auctoritas non veritas facti legem. É a autoridade, não a verdade, que faz a lei. Uma inversão completa de todo aquele edifício racionalista que Kant tinha construído pra gente antes. E, provavelmente você sabe, mas se você não sabe, eu tenho que te dizer, né, que Schmitt é uma pessoa muito complicada também, porque é triste isso, ele foi filiado ao regime nazista, ele era de fato um nazista. Isso não é um detalhe biográfico qualquer, mas é parte da própria ideia que é tão perigosa quanto poderosa. E eu não quero transformar isso aqui num bloco sobre ética, eu espero que, enfim, se você defende qualquer regime autoritário, que você nem veja esse vídeo, você não é bem-vindo aqui. E se você vê até aqui, que sua mentalidade seja transformada pelo uso da razão, sabe? Mas a gente precisa entender isso, esse fato triste da história. Schmitt, assim como talvez o maior filósofo do século XX, Heidegger, foi assim filiado ao regime nazista. E quando você lê Teologia Política, você entende isso. Mas mesmo assim, esse livro vale a pena muito ser lido, porque ele é citado por diversos autores também, e Schmitt tem uma perspicácia para entender diversas questões interessantes. E um dos filósofos que vai aprofundar a ideia do Schmitt é um autor que, quando eu gravo esse vídeo, ainda tá vivo. Aliás, o John Finnis que eu falei atrás também tá vivo, mas esse autor que eu quero dizer agora é George Agamben. E ele pega o Schmitt e o Bachmann e funde as suas ideias numa ainda mais radical. Aliás, quando ele tá estudando essa ideia do soberano, aquele que decide sobre o estado de exceção, ele fala que a gente vive vários momentos de exceção ao longo da humanidade. A gente tem vários momentos de exceção. Todo estado passa por momentos de exceção com uma certa constância. E nesses momentos de exceção, a gente tem uma força de lei sem lei. Olha só, a gente tem o soberano, aquele que está decidindo sobre o estado de exceção. Ele tem o que ele está proferindo, o que ele está decidindo, tem força de lei. Mas a gente está num momento que a lei está suspensa no estado de exceção. E quando a lei está suspensa, a gente tem essa força de lei sem lei. E depois ele vai até concluir que o poder é um trono vazio, e eu tenho um artigo científico para ser publicado muito bom sobre isso, diga-se de passagem. Mas bem, ele tem um projeto filosófico chamado Homo Sacer, e lá a Agamben argumenta que o estado de exceção justamente deixa de ser esse evento raro e isolado. E ele vira paradigma, essa palavra é importante, sempre falar isso, paradigma normal de governo do mundo contemporâneo. Então, essas suspensões não são temporárias, elas são sazonais. Essa ideia do Homo Sacer veio do direito romano. E quem que era o Homo Sacer? Era alguém que poderia ser morto e nem ia ser considerado crime. Só que essa pessoa não podia ser oferecida em nenhum sacrifício religioso. Era uma vida exposta, sem nenhuma proteção, nem do direito e nem do sagrado, percebe? A pessoa podia ser morta, isso não é crime. Mas essa pessoa não pode nem ser sacrificada para os deuses. Até o sagrado abandonou ele. E ele usa isso para construir o que ele chamaria de vida humana crua, que são as vidas colocadas por decisão soberana numa zona onde direito comum simplesmente deixa de existir. E ele cita como exemplo o caso das prisioneiras de Guantánamo, que vivem exatamente isso. E quando ele vai discutir isso, ele separa duas formas de vida, a zoé e a bios. O que seria a zoé? A zoé é a vida enquanto simples fato biológico. Respirar,
ter um coração batendo, comer, dormir, se reproduzir. É a vida que os humanos, mas não só nós, cães também, até mesmo árvores, pássaros, enfim, compartilha. Não importa quem você é, importa apenas que você tá vivo. Mas a gente também tem a bios, que é uma outra forma de vida que pode ser qualificada. É a sua maneira de existir, essa bios, a vida do filósofo, a vida do político, a vida contemplativa, a vida do militar, a vida familiar. Então não é só apenas estar vivo, mas é estar vivendo, né, de fato determinado, com um modo próprio. E a Agamben busca isso lá na política de Aristóteles. Aristóteles afirma que a cidade existe para viver bem, não apenas para viver. Então, tem essa distinção entre a zoé, que é a vida ali da alimentação, reprodução, sobrevivência, e a bios, que é a vida da justiça, dessa participação política, dessa virtude, da vida boa. A Agamben percebe que durante séculos parecia que tinha uma separação, a política estava cuidando da bios, a simples vida biológica, que ela permanecia no âmbito doméstico, mas a Agamben diz, isso mudou, o Estado moderno passa a administrar justamente aquilo que estava além da política, a vida biológica, o nascimento, a vacinação, estatísticas, mortalidade, sequencialidade, saúde pública, migração, os corpos em si. Então essa vida nua é a zoé, quando ela foi despedida de qualquer proteção jurídica, política e até religiosa. É alguém reduzida apenas ao fato biológico de existir. É esse homo sacer que pode ser morto por qualquer pessoa, só que não serve nem para ser sacrificado pelos deuses. Isso pode parecer estranho, mas ele estava, esse homo sacer estava simultaneamente dentro do direito e fora do direito. Sua vida não possui nenhum valor político, estava apenas sua existência biológica. Essa é a imagem da vida nua, da vida crua. E a maior exemplo que a Agamben tem, inclusive ele tem um livro fabuloso que chama o que resta de Auschwitz, a vítima, o testemunho, lindo, vale muito a pena ler. Lá tem um capítulo que chama O Muçulmano, que é uma das coisas mais chocantes que eu já li na vida. E ele fala que justamente no campo de concentração a gente tem um exemplo disso, as pessoas deixaram de ser cidadãs, pais, mães, médicos, artistas, estava apenas um corpo, uma essência biológica ali, administrado pelo Estado. Então a Agamben percebe que no campo a gente tem esse paradigma externo de uma lógica moderna na qual o soberano decide quem continua protegido pela ordem jurídica e quem pode ser reduzido à vida nua, crua. Isso também tem implicação em Foucault, mas se eu entrar aqui também a gente vai muito longe, daria um vídeo inteiro só pra isso. Enfim, a gente precisa pertencer a uma comunidade que reconhece como você em sujeito de direito em primeiro lugar. E se você parou pra prestar atenção, tudo isso que a gente conversou volta lá naquela primeira cena, Antígona. A gente tinha o corpo de Polínices em septo, jogado lá fora dos muros de Tebas por decreto de um rei. Isso era 2.500 anos atrás. A ideia do homo sacer, ele era, em certo sentido, homo sacer, ele era ali a vida nua. E pra fechar esse bloco, a gente precisa falar sobre Hannah Arendt, não tem como não passar por ela. Quando a Hannah Arendt está refletindo sobre os apátridas e os refugiados no período ali do Entre Guerras, que são justamente aquelas pessoas que perderam a cidadania e com ela qualquer proteção jurídica real, mesmo continuando vivas, continuando humanas, eram de fato ali homo saceres, Arendt chega numa conclusão que é desconfortável, que os direitos humanos, por mais universais que pareçam ser no papel, só funcionam de verdade quando são garantidos por uma comunidade política concreta, um Estado, uma cidadania, um direito. E sem isso, o que resta é o que ela chama de direito de ter direitos. A ideia de que garantias mais básicas de todas não são nenhum direito específico, mas são a pertença a uma comunidade que reconhece como você como sujeito de direito em primeiro lugar. E é exatamente para entender isso que a gente precisa sair da Europa e entender que tem comunidades no mundo que resolveram esse problema, de pertencer, ser reconhecido, ter direito, de um jeito completamente diferente do modelo que a gente acabou de percorrer muito antes. Bem, lembra que logo no começo do vídeo eu fiz uma promessa, que eu falei que tem sociedade sem lei, sem escrito, sem tribunal, sem política, e que mesmo assim tem direito? Bem, chegou a hora de eu provar isso. Lá no início do século XX, a gente tem um antropólogo, Malinowski. Ele foi estudar os habitantes das ilhas Trobriand, da Melanésia. E o que ele encontrou lá quebrou o dogma inteiro da teoria jurídica ocidental, porque aquela sociedade não tinha nenhuma escrita, não tinha tribunal, não tinha polícia.
E mesmo assim eles tinham um sistema jurídico robusto, sustentado por uma teia de reciprocidade e de reputação pública. E naquela sociedade devia-se, esperava-se, cobrava-se e as pessoas cumpriam tudo. Não porque elas tinham medo de uma prisão, de uma sanção coercitiva, mas porque toda a estrutura daquela sociedade dependia daquilo funcionar. Isso derruba a ideia de que sem Estado não existe direito. Inclusive, muitos falam que a gente tem uma experiência anarquista concreta na época dos burgos, no renascimento das sociedades. Ali, de fato, existia uma sociedade com direitos, com comércio, sem um Estado. E o antropólogo francês Pierre Classes, também, em um livro que ele chama A Sociedade contra o Estado, argumenta que sociedades indígenas amazônicas não são sociedades sem Estado, por atraso ou por não terem chegado lá ainda, mas, ao contrário, elas desenvolveram mecanismos ativos deliberados para impedir que qualquer pessoa considerasse poder demais. Então, não tem uma ausência, mas uma prevenção para não surgir um soberano. E eu tenho um exemplo urbano brasileiro e bem recente sobre isso também. Nos anos 70, 50 anos atrás de quando eu gravo esse vídeo, basicamente, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos fez uma pesquisa de doutorado numa favela do Rio de Janeiro. E na pesquisa dele, para proteger a comunidade, ele chama ela de Passárgada, mas hoje a gente já sabe que Passárgada ali é a favela de Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. E a ocupação daquele território era toda irregular. E sendo assim, não tinha como recorrer à justiça oficial, sabe? Era até arriscado. Então, aquela comunidade desenvolveu um próprio direito para resolver disputa de vizinhança, a disputa de construção, de dívidas. Então, essa sociedade vivia em relação constante e intensa com o direito estatal, mas não dependia dele. E Boaventura, e depois juristas brasileiros, como o mais famoso é Antônio Carlos Walckman, vão chamar isso de pluralismo jurídico, que é a ideia de que múltiplos sistemas jurídicos podem coexistir no mesmo espaço contra o dogma do monismo, que é justamente a crença de que um Estado só pode ter um único ordenamento jurídico válido. E eu preciso fazer uma observação política sobre isso, não só descritiva, porque o próprio conceito de direito, com D maiúsculo, sempre está associado a um Estado e à escrita. E ele foi, sim, historicamente usado para classificar outros sistemas jurídicos como mera cultura, mero costume. E isso não foi uma descoberta neutra, mas uma escolha de poder durante anos, né, de história. E o filósofo canadense que eu estudo, Charles Taylor, ele vai, como ninguém, tentar entender o multiculturalismo, porque para ele isso é um problema. Como que a gente vai coexistir uma sociedade tem tantas culturas, como que a gente vai conseguir coexistir? Respeitando essas culturas, mas assim tendo um Estado forte. E Taylor percebe, inclusive, que a identidade dessas pessoas e comunidades se forma em diálogo, em relação de reconhecimento ou falta de reconhecimento. Cara, quando a gente chega no mundo, a linguagem já tá ali colocada, posta, e eu vou tentar entender quem eu sou a partir daquela linguagem que já tá no mundo. Charles Taylor entende, inclusive, que todo mundo vive em relações linguísticas. Todo mundo sempre tá em diálogo. Aí ele fala, você pode pensar, e um monge que tá isolado do mundo. Cara, ele tá em diálogo com Deus. Mas e um artista que vive de maneira reclusa? Ele também tá em diálogo com o seu futuro público. Isso não existe público, ele tá em diálogo com a arte. Então todas as nossas construções são em diálogos. Então uma das formas de maior violência que pode existir, Charles Taylor fala isso lá sobre no seu texto sobre reconhecimento, que tá lá na coletânea, naquele livrinho, Argumentos Filosóficos. Uma das maiores formas de violência é você negar o reconhecimento de uma sociedade, de uma comunidade, aliás. E ele fala que o importante nessa luta foram os movimentos feministas, por exemplo, ao buscar sufrágio para as mulheres, buscar o voto. Era muito violento a gente negar o reconhecimento daquele grupo perante o Estado civil. Então essa luta é importante, a gente negar isso é negar a própria existência daquelas pessoas. Então reconhecer o sistema jurídico indígena ou comunitário como igualmente válido não é só uma questão como um costume tolerado, mas é uma questão de organização administrativa.
uma questão de reconhecimento. Tem até uma ideia que Taylor traz no seu texto também, que é bem interessante, que ele vai falar sobre o Below, que tinha sido um autor que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, inclusive, que ele falou certa vez, quando os povos Zulus da África criarem um Tolstói, a gente vai se importar com eles. Taylor fala, cara, que loucura. Você tá falando que eles só merecem reconhecimento quando eles criarem Tolstói. Mas isso tem problema. Não é só quando eles chegarem nesse momento da sociedade deles, que tiverem um Tolstói, que eles merecem reconhecimento. Eles merecem reconhecimento já. E outra, você tá julgando como se eles precisassem de um Tolstói. Talvez aquilo não tenha valor nenhum pra eles. Não precisa de um Tolstói. Talvez eles tenham valores que nós não reconhecemos. E esse problema do reconhecimento é o que eu tô discutindo no meu mestrado. Esse problema de reconhecimento jurídico em sociedades plurais. Então, voltando lá pra pergunta que abriu esse vídeo. Olha só. O que é o direito? Cara, eu tô mais de uma hora mostrando que essa pergunta não tem uma resposta fechada. E eu acho que se eu te desse uma agora, eu estaria até traindo tudo que a gente acabou de percorrer. Mas eu posso te oferecer o seguinte: o positivismo tá certo numa coisa. Eu entendo que validade e justiça são perguntas diferentes. Uma lei pode ser plenamente válida e ainda assim ser profundamente injusta. E foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha nazista, e é exatamente isso que Radbruch tentou corrigir depois. Novamente, eu não tô falando que o positivismo justificou o nazismo, não, isso é uma loucura. E de outro lado, eu também entendo que o justnaturalismo está certo sobre uma coisa: o legal nunca esgota o que é legítimo. Sempre existiu, sempre vai existir uma pergunta sobre se aquilo que está escrito na lei merece de fato ser obedecido. Benjamin, Derrida, Schmitt, Agamben estão certos sobre uma terceira coisa ainda, que é desconfortável, mas o direito mais formal, mais neutro, mais tecnicamente impecável, nasce sim de um ato de força e vive escondendo isso de si mesmo atrás de procedimentos, na linguagem técnica da solenidade. Malinowski, Clastres, Boaventura de Souza, Santos e Charles Taylor também estão certos sobre uma última coisa que eu quero deixar claro: o Estado, a escrita do tribunal, tudo isso não é condição para o direito existir. É só uma forma mais recente e mais dominante que esse fenômeno assumiu, não a única. Historicamente, nem sempre foi a mais legítima. Então, se eu tiver que te deixar com uma frase, acho que seria essa: direito é a linguagem que uma comunidade usa para reconhecer que isso é legítimo, isso não. E essa linguagem sempre foi plural, mesmo quando um poder específico tentou à força monopolizá-la. Cara, que conclusão linda e complexa. E decidir o que conta como direito nunca foi um ato neutro. Sempre foi também uma decisão sobre quem manda. E agora eu quero te voltar para onde a gente começou lá. Lembra o corpo de Polinices que eu falei para você deixar aí do seu lado, esperando? Então, um decreto disse que aquele corpo ali não merecia direito nenhum. Nem o direito mais básico de todos: o de ser enterrado pela própria irmã. E uma mulher, sozinha, à noite, decidiu que existia uma justiça superior àquele decreto. Uma justiça que ela não conseguia provar em nenhum tribunal, que não estava escrita em nenhum lugar, mas que ela sentia como mais real que a própria lei da cidade. E 2.500 anos depois, a gente ainda não resolveu essa discussão. E honestamente, eu não sei se um dia a gente vai chegar a uma resposta final. Mas eu sei de uma coisa: da próxima vez que alguém dizer isso é legal ou isso é a lei, talvez valha a pena de fazer silenciosamente a mesma pergunta que Antígona fez há 2.500 anos atrás. Legal segundo quem? E legítimo pra quem? Tchau.